E aí, pessoal? Dessa vez eu vou tentar gravar em pé. Acho que aqui vai sair melhor. E hoje eu vim falar de Gênesis 4 e 5. Antes da gente ler, vou deixar uma dica importante para todos, que eu sempre faço antes de ler a palavra de Deus. É a gente pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente não leia em si as palavras que estão aqui, mas sim o que Deus quer falar com a gente. Porque as palavras aqui são as mesmas para todo mundo. Às vezes varia um pouco dependendo da tradução, mas é dito que Deus, o Espírito Santo, fala com cada um de nós de maneiras diferentes. Então, antes da gente ler qualquer passagem da Bíblia, a gente pede, não precisa ser uma oração longa. Deus, abre os meus olhos espirituais. Deus, fala comigo. E aí a gente começa a ler. O capítulo 3 termina com Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. E o 4 já começa com a vida deles fora do paraíso. Que o Jardim do Éden, né? Era um lugar perfeito para eles morarem. Não existia dores, vergonhas, machucados, tristezas, mas assim que eles saíram, eles se envergonharam. Eles descobriram as dores, os machucados e eu falei disso mais no vídeo do Adão e Eva, do capítulo 3. Nesse capítulo, ele foca mais nos dois primeiros filhos de Adão e Eva. O primeiro sendo Caim e Abel. Caim era o irmão mais velho de Abel, primogênito de Adão e Eva. E Caim foi cuidar da terra, foi plantar, cuidar da terra. E Abel foi ser pastor de ovelhas. Ele pegou umas ovelhas, um gado, foi cuidar. E Caim decidiu dar uma oferta para Deus. Caim deu algumas frutas que ele tinha, alguns frutos da terra, é dito na Bíblia. Enquanto Abel trouxe o melhor de suas ovelhas, o melhor de suas gorduras. E essa oferta que Abel deu é descrito diferente da de Caim. Caim deu alguns frutos. Abel deu os primogênitos, o melhor que ele tinha. E é dito que o Senhor atentou-se para Abel, para a oferta de Abel, enquanto não se atentou para a oferta de Caim. Por quê? Porque essa oferta representa a nossa vida. Quando a gente dá uma oferta para Deus, ela representa o que a gente acha que a nossa vida vale, entendeu? Quando você dá uma oferta para Deus, é como se você estivesse falando: ó, meu Senhor, isso daqui é o que eu tenho para te retribuir pela minha vida. Por isso que a oferta é o quanto você acha que a sua vida vale. Porque é o que você retribui ao Senhor pela vida que você tem. E já Abel deu o melhor que ele tinha, porque ele sabia que o melhor que ele tinha era por causa de Deus, enquanto Caim deu qualquer coisa. E quando o Senhor não se atentou para a oferta de Caim, caiu-lhe o semblante. A cara dele ficou caída, ficou acabado. Mas não foi sem motivo. E Caim se irou contra Deus. Deus perguntou: por que você está irado? Por que você caiu o seu semblante? O Senhor fala logo em seguida: se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. É dito que, se o bem você não fizer, o pecado vai estar, batendo na sua porta. E é você que deve dominar ele. Você não deve deixar ele entrar. Você não deve também deixar de fazer o bem, porque é isso que vai te livrar do mal. E aí, Caim, não contentado com essa repreensão de Deus, com esse conselho que Deus deu para ele logo em seguida, se irou contra Abel, porque achou que foi por causa de Abel que a oferta dele não foi reconhecida. Caim foi para cima de Abel, eles discutiram no campo e aí ocorreu o primeiro homicídio. A gente pode ver como a inveja e a ira são pecados
muito antigos, tanto como o que aconteceu com o diabo sobre Deus, que ele queria ser Deus e por isso caiu, quanto como Caim e Abel, tanto quanto Adão e Eva no paraíso, porque a serpente diz para eles que se eles comerem do fruto, eles serão como Deus. Então a gente pode ver que a inveja é sim algo muito difícil de se passar, e a ira. Mas, como sempre, nada é impossível para o poder de Deus. E depois que Caim matou Abel, Deus foi perguntar para Caim: onde que está Abel? Foi perguntar assim: por acaso vistes o teu irmão? E Caim responde: ah, sou eu o guardião dele? Eu tenho alguma coisa a ver com ele? E assim, essa já é uma resposta grossa para se dar a qualquer pessoa. Imagina pro Deus vivo que veio perguntar para você uma coisa. Caim já estava completamente mergulhado no mal. Não por acaso, mas porque ele se jogou. Deus diz que o sangue do teu irmão clama pela. Deixa eu ler certinho. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Isso a gente consegue ver duas coisas. Não é só. Vou começar pela segunda, eu acho que pra mim vai ficar mais fácil falar. A palavra tem poder, porque o sangue clamou a Deus. Deus ouviu esse clamor. A gente consegue ver novamente que a palavra tem poder. E a gente vê também que as ações têm consequência. Que as coisas de Deus. Peço desculpa se eu dou umas paradas assim, porque eu também estou tentando aprofundar meu conhecimento na Bíblia. Então deixa eu tentar reformular essa frase que eu acabei de dizer. A gente vê que. A gente também vê que as coisas têm consequência. Mas acho que esse não é o que Deus estava querendo falar aqui nesse momento. Eu acho que o sangue de Abel clamando a Deus. Como que eu consigo dizer isso em palavras? As coisas desse mundo têm poder. Desse mundo eu quero dizer a gente incluso. A gente tem poder para clamar a Deus, nosso sangue tem poder para clamar a Deus. E por isso que tem pessoas que fazem oferendas para demônios. E é assim que a gente deve fazer. Assim como tem pessoas que oferecem tudo para demônios, com comidas, bebidas, seu próprio sangue, a gente deve oferecer as coisas para Deus. Mas Deus não quer o nosso mal, por isso que Ele não vai pedir essas coisas pra gente. Essa mensagem também não é ruim, mas sinto que tá faltando alguma coisa. Outro dia eu tento voltar nessa passagem, quando eu estiver mais seguro. Quando eu estiver mais aprofundado. Depois que Deus falou para ele, para Caim, que o sangue de Abel estava clamando por Deus, por justiça, o próprio Caim. Calma, que isso veio depois. Deus falou para ele que ele vai ser vagabundo e fugitivo, que a terra não te dará mais a tua força, porque Caim até o momento vinha tirando sua força da terra, vinha colhendo as coisas da terra. E Deus, nesse momento, amaldiçoa ele. Ele diz: maldito és a tua terra. E aí Caim, se vendo naquele momento, ele fala: a minha maldade é maior do que possa ser perdoada. Qualquer um que me vê vai ter que me matar. Eu vou sair de perto do Senhor, eu vou ser vagabundo mesmo. Mas ele se coloca de coitado nesse momento. E Deus fala: não é para matar Caim. Deus fala isso. E Deus coloca uma marca nele para que as pessoas vejam que não é para matar ele. Ele diz: Caim será castigado, mas qualquer um que matar Caim 7 vezes será castigado. Porque
não é porque alguém cometeu um mal, um pecado, que devemos cometer de volta. Em primeiro lugar, né? A gente tem que ver isso. Que não é porque aquela pessoa me feriu que eu vou ferir ela. Não é porque aquela pessoa fez algo de mal pra mim que eu vou fazer algo de mal de volta. Não é assim que funciona a justiça. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos parciais. A gente vê somente o lado que a gente quer, somente o nosso lado. Já a justiça de Deus é perfeita. Ela vê todos os ângulos e consegue castigar alguém na medida. Castigar e perdoar também, porque Deus perdoa várias vezes na Bíblia alguém que fazia coisas más, como o apóstolo Paulo, ou romanos, pessoas que caçavam judeus, ou o povo israelense, e não acreditava em Deus, é perdoado por Deus, porque em vida ele percebeu o mal que fazia e se arrependeu. E aí diz que depois desse momento na Bíblia, ela passa um capítulo mais ou menos falando sobre as gerações, falando de que, ó, Caim conheceu sua mulher e ela deu a luz a Enoque. E ele edificou uma cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E de Enoque nasceu Irade, de Irade Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lemeque. Eu não vou passar tanto por cima disso, eu vou pular um pouquinho isso porque é interessante e nos dá uma base para gerações que vai ser importante futuramente quando a profecia do nascimento do Cordeiro for anunciada. Mas agora é um pouco de perda de tempo e confusão, para se você for tentar entender isso sem entender a Bíblia como um todo. Mas o que é importante aqui é que Adão conheceu sua mulher mais uma vez e gerou a Sete. Sete é o nome do terceiro filho deles, é um homem que chama Sete. E é esse nome mesmo, não é uma tradução nem nada, ele realmente chamava Sete. E aí na Terra começou a ter essas duas famílias, a de Caim e a de Sete. E a gente pode ver, olhando a genealogia, que enquanto a família de Sete foi cuidando das coisas de Deus, foi querendo agradar a Deus ainda nessa terra, a família de Caim foi deixando de lado, já largou a mão e fez cidades, fez orgias, fez assassinatos. É dito que um dos descendentes de Caim, cadê aqui o que ele diz? Um dos descendentes dele falou assim: porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. E é dito que ele vai ser castigado 70 vezes 7. No caso, você não precisa se preocupar com o número ali. Ali podia ser 70 vezes 7, 10 vezes 100, qualquer número. Mas o que Deus quer mostrar é que, primeiro, né? Se a gente for pegar exatamente o que está escrito, 7 é um número sagrado, é um número que Deus fez por um motivo. Assim como tem 7 dias na semana, e a gente vai vendo muito mais alusões ao número 7 e 12 ao longo da Bíblia. Mas também que assim, 70 vezes 7 não é genuinamente que ele vai ser castigado 490 vezes, que é 70 vezes 7. Ele vai ser castigado muito mais que Caim. E é isso que importa aqui agora. E a gente vai vendo que essa família de Caim foi só cometendo atrocidades, pecados contra Deus e sem se importar com o que acontecia. Mas na geração de Sete nasceu um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus. A Bíblia fala isso não somente uma vez, mas duas vezes. E na Bíblia é muito importante a gente abrir nossos olhos para coisas que são escritas mais de uma vez. Porque toda palavra aqui é importante. Toda palavra aqui saiu da boca do próprio Deus. Mas as que são ditas 2, 3, 4 vezes é porque Deus realmente quer que você entenda e coloque no seu dia a dia. Urgente. E isso é um ponto que eu queria esclarecer. Mas aqui na Bíblia é dito que Enoque andou com Deus várias vezes. Enoque andou com Deus e depois que ele teve um filho, ele não apareceu mais, porque Deus tomou-o para si. Nessa época o mundo estava coberto em trevas. Mais ou menos o que é hoje, né? Provavelmente menos, na verdade. Mas ele estava coberto em trevas. E Deus tirou Enoque antes dele
se corromper por esse mundo. Deus tirou Enoque para livrar ele desse mundo. Ele morreu não, né? Porque aqui é dito que Deus tomou para si. Então a gente pode deduzir que nem chegar a morrer ele morreu. Ele foi levado muito mais cedo do que os outros morreram. E aí, descendo um pouquinho mais na árvore, a gente vê que da geração de Sete nasceu Noé. Noé teve 3 filhos: Sem, Sem, Cão e Jafé. E vai ser de Noé e de sua família, que a gente vai falar no próximo dia. Eu espero que tenha sido bom o momento aqui de reflexão e peço perdão pela minha confusão um pouquinho ali naquela parte do sangue. Mas eu espero que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Muito obrigado.